Dando continuidade, então, no último vídeo eu estava falando justamente dessa cisão que ocorre no interior do movimento revolucionário, que é oriundo do terceiro estado, e o terceiro estado era extremamente heterogêneo, né? E o que acontece é que eles se dividem. De um lado, jacobinos, representantes da pequena burguesia, dos trabalhadores rurais e dos camponeses, dos sans-culottes de uma forma geral, e os girondinos, que eram representantes da alta burguesia. E a gente vai ver que girondinos tendem sempre a ser mais conservadores, porque eles são representantes da elite, enquanto os jacobinos, pelo contrário, costumam ser mais radicais, porque são representantes do povão que estava há muito tempo na França sem se sentir representado. Né? Então agora a gente vai ter que pensar nas duas últimas fases da Revolução Francesa, pensando sempre, quem estava no poder? Primeiro os jacobinos chegam ao poder e depois os girondinos chegam ao poder. Então nessa próxima fase que a gente vai falar é justamente a terceira, que é a fase da Convenção Jacobina, que é de 1792 a 1795. Tá? Esse vai ser um momento, então, em que as tropas, vou colocar nessa gravura aqui, em que as tropas revolucionárias expulsam as potências absolutistas que haviam sido chamadas para salvar o rei Luís XVI, né? Vai ser também a fase em que Luís XVI, ignorar, pausar, retomar, beleza. O meu timer aqui de 15 minutos. E a gente vai ver que Luís XVI ele vai acabar sendo condenado à guilhotina. Ele e a sua família, né, eles acabam sendo guilhotinados. Numa fase da convenção, então, a gente pode chamar essa fase de Convenção Jacobina, porque quem estava no poder, quem liderou essa fase da Revolução Francesa, que é a terceira, foi justamente esse grupo, os jacobinos, que representavam a pequena burguesia e o restolho da sociedade que jamais havia sido representado, né? Foi uma fase também que a gente pode conhecer como fase do terror, né? E a fase da Primeira República Francesa, porque a primeira coisa que eles fazem é acabar com a monarquia constitucional, que tinha nascido ali em 1791 e sobrevivido até o ano seguinte, né? E dão início à República Francesa. Então é o momento que a gente tem a proclamação da Primeira República Francesa, tá? A gente tem aqui o interrogatório de Luís XVI, aqui é o processo quando ele foi para a guilhotina, né? E os revoltosos durante a Convenção Jacobina, eles queriam tanto romper com tudo que existia na época de Luís XVI, que eles adotaram até um novo calendário. Então, se a gente for ver aqui, eles têm novos nomes para os meses, né? De 22 de setembro a 21 de outubro, o vindemiário, logo depois o brumário, que é de 22 de outubro até 20 de novembro, aqui que aconteceu durante esse período, né? Que foi o 18 brumário, o golpe de Napoleão Bonaparte, que a gente ainda vai falar, e o outro aqui é o termidor, que é de 19 de julho a 17 de agosto, e foi esse o nome do golpe que acabou justamente com a Primeira República Francesa, tá? Então, a Convenção Jacobina vai desse golpe que os jacobinos dão, de acabar com a monarquia constitucional e de instituir uma república, né? É o período de radicalização do processo, né? E é o período de derrota das potências absolutistas, tá? Até a disposição que os jacobinos ficavam, que o pessoal ficava na Assembleia Nacional Constituinte, né? Girondinos do lado direito, jacobinos do lado esquerdo, ela fez com que a gente tivesse até hoje a noção de que quem fica à esquerda do espectro político defenda os mais pobres e de quem seja de direita do espectro político defenda, pelo contrário, os mais ricos. O interior do Comitê Revolucionário do Terror, e essa fase é conhecida como fase do terror porque 17 mil pessoas consideradas contra-revolucionárias, contra a Revolução Francesa, contra os jacobinos, foram assassinadas nesse momento na guilhotina. É uma coisa meio impressionante que eu vou falar, mas a guilhotina, quando ela surge, pode parecer um método muito medieval de julgamento, mas ela foi considerada um avanço nos direitos humanos, porque era uma morte rápida e limpa, e indolor porque era no susto, que horror de falar, né? Mas é considerada a guilhotina aqui nesse momento como um avanço nos direitos humanos, porque antes as pessoas morriam enforcadas e muitas vezes ficavam
alguns minutos, né, agonizando e a plateia lá assistindo, né, de camarote. Só sei que os girondinos, no final da fase do terror, o principal nome dessa fase do terror era o líder Robespierre, né? Então Robespierre, ele vai acabar matando muita gente e olha, não havia muita investigação não. Então era meio que assim, você não gostava do seu vizinho, aí você chegava lá pro comitê, o comitê de Robespierre e falava assim, ó, fulano é contra a revolução. Iam lá e matavam fulano na guilhotina. Então muitas vezes assim, matou-se muita gente que nem queria, nem era contra a revolução, né? Então isso acabou fazendo com que Robespierre fosse perdendo a força e os girondinos deram um golpe na República Jacobina, né? O golpe que a gente chama de 9 Termidor, que a gente viu que ocorre ali mais ou menos entre julho e agosto, tá? Aí é uma gravura de como era a cerimônia, né, na hora de guilhotinar esses considerados antirrevolucionários, né? É no momento da República Jacobina também que a gente tem um caso bastante especial. A escravidão, ela é abolida, né, durante a República Jacobina, e com isso a gente tem o primeiro caso da América Latina, o primeiro caso de independência da América Latina, né, que é o Haiti, tá? Na época a gente chamava de Santo Domingo, e é o caso de primeira colônia independente com um governo negro, né, e total abolição da escravatura, né? A gente vai ver que os primeiros conflitos, eles opunham a franchise e os Grands Blancs, né? Foi um levante de escravos, né? Mas logo depois volta a escravidão durante essa quarta e última fase da Revolução Francesa, que é a fase do diretório, né? E eles finalmente conseguem a sua independência em 1804, tá? Quem quiser dar um print aí. A escravidão só foi abolida definitivamente mesmo na França no século XIX, em 1848, tá? Foi durante essa quarta e última fase, que é a fase do diretório, que o Marat, que era um comparsa do Robespierre durante a Primeira República Francesa, foi assassinado. Ele foi assassinado por uma líder, por uma pessoa que era girondina. Ele estava na banheira, né? Então é isso que essa pintura representa, e dá para ver um corte de faca, e a faca aqui, né? Ele foi esfaqueado por uma mulher que defendia os girondinos, né? Então foi um momento de muita polarização política na França, né? E foi também durante a fase do diretório, de 95 até 99, que aconteceu um evento chamado Conspiração dos Iguais, de Graco-Babeuf, né? Essa conjuração dos iguais, ela instituía alguns ideais, serviu de inspiração para o anarquismo, que é uma vertente política que vai nascer também no século seguinte, no século XIX. Só sei que o diretório foi um período de muita instabilidade política, de uma França muito polarizada, de muitas mortes, e a economia também ia mal. E por volta de outubro de 1799, o diretório resolveu convocar um cara que não era francês, ele era corso, ele era da Córcega, né, uma ilhazinha ali entre França e Itália. Ele falava, inclusive, com sotaque muito italiano, assim, ele era zoado, é o que fala na biografia dele. E esse cara era Napoleão Bonaparte. Napoleão já tinha tido muitos sucessos militares, principalmente em sua campanha no Egito, né? E isso fez com que os membros do diretório, da alta burguesia, falassem: Napoleão, vem pra cá, porque o caos social está instalado na França, né? Tá dando problema, vem pra cá pra ver se você consegue colocar essa galera nos trechos. E ele dá um golpe dentro do diretório, ele acaba traindo o diretório, que foi aquele grupo que colocou-o no poder, através do golpe 18 Brumário. E o golpe 18 Brumário, então, ele é marco final da Revolução Francesa e é marco inicial do período da Era Napoleônica, né? Era Napoleônica, que não é mais matéria do segundo ano regular, só a galera de curso normal agora que continua vendo os próximos vídeos que eu vou publicar, porque o próximo vídeo é justamente da Era Napoleônica, que se divide em Consulado e Império Napoleônico. E logo posteriormente, após a derrota final de Napoleão, a gente vai falar do que foi o Congresso de Viena. Então, com relação à nossa matéria mesmo, de segundo ano regular, são esses dois vídeos. Valeu, beijo, beijo, até a próxima.